Eu vou passar a tela, né? Agora eu vou passar a tela para vocês dos slides. Hoje nós vamos falar sobre as principais demonstrações financeiras. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu slide, que já está no AVA. A nossa disciplina é análise das demonstrações financeiras. Não tem como fazer análise das demonstrações financeiras sem eu conhecer como essas demonstrações financeiras são formadas, qual o objetivo delas, que tipo de informação ela traz para que a gente possa fazer uma análise. Então, o que a gente vai apresentar aqui são as principais demonstrações financeiras, muito focado no que é apresentado por empresas de grande porte. A gente está falando aqui das SAs e das grandes limitadas, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre as principais demonstrações financeiras e identificar bem brevemente cada uma delas, muito embora eu acho que vocês já saibam ou já ouviram falar, talvez não com enfoque de análise, um enfoque mais analítico, igual a gente está vendo. Estão conseguindo enxergar os slides perfeitos aí? Sim, professor. Tranquilo. Então, é muito importante dizer que o pessoal pensa que a contabilidade se resume apenas em lançamentos contábeis, né? Na verdade, os lançamentos contábeis é a primeira etapa no processo da contabilidade, usando todos aquele sistema contábil que a gente viu falar, de débito e crédito, partidas dobradas e tudo mais. Mas no final, a gente consegue visualizar a empresa através da contabilidade. A contabilidade, ela espelha, ou deve espelhar, o que é uma empresa. Então, aqui o conceito contabilidade, o que é a contabilidade? É a forma pela qual uma empresa se revela a terceiros, inclusive aos seus proprietários. E é a técnica de registrar, acumular, resumir e demonstrar os fatos que ocorreram na empresa. Então, aqui é um resumo, inclusive, bem pertinente em relação à nossa disciplina, né, que é a análise das demonstrações financeiras. Então, como é que é esse ciclo de funções da contabilidade? Eu vou registrar o quê? Fatos de natureza econômica e financeira. Como é que eu vou fazer isso? Usando o método das partidas dobradas. Todo mundo sabe o que é partidas dobradas. Já ouviram falar nesse termo, não? É razonete? Não, razonete é uma forma gráfica que os professores utilizam para mostrar a metodologia contábil, que é o T, né? Partidas dobradas, para cada débito tem que ter um crédito. Para cada devedor tem que ter um credor. Para cada origem tem que ter um destino. É o método criado por aquele padre franciscano no século XIV. Então, aqui é justamente usando o conceito de, para cada origem, eu tenho que ter um destino. Por isso que o ativo fecha certinho com o passivo. Né? Então, como é que eu faço o registro? Através de método de partidas dobradas. Depois eu acumulo e resumo em contas de fontes de uso, que eu acabei de falar. Né? Contas de fontes. Quais são as fontes? O que são consideradas fontes na contabilidade? É todo o meu passivo e todo o que é de receita. Aonde que são os meus usos? Tudo que é o meu ativo e minhas Professor, despesas. Oi. a Cláudia está tentando entrar e não está conseguindo. O professor pode aceitar ela, fazendo um favor? Ela não está aparecendo aqui. Não está aparecendo para o professor aceitar? Não. Ah, agora entrou o Alexandre aqui. Deixa eu falar aqui para ela. Veja que talvez pode ser que a internet está meio instável, né? No início aqui, acho que foi o Alisson que estava falando que estava dando um delay e tudo mais. Já pedi para ela, professor. Vamos ver agora. Qualquer coisa eu te aviso de novo, tá? Tá, beleza. Qualquer coisa dá um grito aí. Ó, o Marcos está entrando agora. Então, podemos continuar aqui? Então, eu vou resumir isso em contas de fontes e usos. E, por último, eu vou demonstrar como? Através das demonstrações financeiras. Então, o que nós vamos analisar aqui é justamente o processo inverso, né? Fazer o balanço, presumo que seja um conceito que vocês já dominem plenamente, ou deveriam dominar no estágio que vocês estão dentro da faculdade. As demonstrações financeiras são consequência de todos esses itens que aconteceram lá em cima. Agora, é muito importante entender como que essas demonstrações financeiras refletem decisões da empresa.
Claro que são decisões passadas, mas refletem decisões. Se eu aumentei meus clientes, né? Se eu tenho um saldo de clientes absurdo, quer dizer que eu tenho uma política de financiar meu cliente. Isso é uma decisão administrativa, uma decisão operacional da minha organização. Se eu tenho fornecedores, é porque a minha atividade permite ter pessoas que financiam minha atividade. Fornecedores não deixam de ser financiadores. Ó, Cláudia está entrando. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Cláudia, nos ouve? Bom. Qualquer coisa, só tentar. A Cláudia está aqui, ó. Vamos continuar então? Então, através das demonstrações financeiras, claro, tem toda uma técnica, a gente vai mostrar, eu consigo identificar alguns movimentos, né? A análise das demonstrações financeiras, eu consigo enxergar alguns movimentos. É óbvio, e vou falar isso mais que uma vez, uma análise das demonstrações financeiras somente não é suficiente para entender toda a organização, tá? Isso é fato. Tomem cuidado, que muitas vezes as pessoas dizem, faça uma análise de balanço e descobrir tudo que a empresa tem. Não, não é bem assim. É muito importante que você faça essa checagem em loco, é muito importante que você tenha informações de mercado e outros itens. A gente vai entender isso durante a nossa disciplina. Então, aqui só um resumo do que é a contabilidade. É uma ciência social que coleta dados, ela classifica e agrupa em livros contábeis, resume em demonstrações financeiras, e é onde que a gente entra aqui, nessa interpretação de dados. Demonstrações financeiras, análise só serve para dar crédito? Não, tem várias funções, né? Dar crédito para tomar decisões, para comprar um equipamento, para vender um equipamento, para comprar uma outra empresa. A análise econômica financeira produz indicadores, e esses indicadores são usados para várias outras funções. Mas a contabilidade é a geradora dessas informações para uma tomada de decisão. E daí entra a tal da análise das demonstrações financeiras. Então, o grande objetivo das demonstrações financeiras é demonstrar de forma ordenada e padronizada a situação patrimonial. Quando se fala em situação patrimonial, são contas de ativos e passivos, quanto que eu tenho de ativo, quanto que eu tenho de passivo e de resultado. Então, aqui já entra a demonstração de resultado das operações de uma organização, né, realizadas durante o exercício social de uma empresa em um determinado momento. Aí vai uma pergunta. Quando eu falo exercício social, quando que termina o exercício social das organizações no Brasil? Normalmente. Falência. Oi, Matheus. Falência. Oi? Falência. Não. Eu estou falando quando que eu encerro um balanço. Você está falando aí quando a empresa fecha. Não foi isso que eu disse. Eu estou falando o exercício social. Para fins contábeis, para fins tributários, nós temos um período que é feito essa apuração que a gente chama de exercício social. É no final do ano, né, professor? 31 de dezembro, não é? Isso aí. Então, 31 de dezembro, eu faço um levantamento e chego à conclusão da minha situação patrimonial e de resultado. Então, exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Isso vale para todas as empresas no Brasil ou tem diferentes exercícios sociais dependendo do tipo de empresa? O dos agricultores é diferente, né? É no período de maior relevância do plantio. Sim. Geralmente, cooperativas e segmentos ligados ao agronegócio fecham seus balanços em abril, por causa da sazonalidade. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando nós fechamos aí, principalmente no que diz respeito à sazonalidade que envolve situação patrimonial e de resultados das operações. Se eu estou falando do balanço que fecha em dezembro, o segmento agropecuário, ele tem uma sazonalidade forte nesse período. Então, muitas vezes ele vai estar mostrando a pior foto dele, né? Por isso até que
né, essas empresas, em função dessa forte sazonalidade, é permitido, principalmente as cooperativas, publicarem seus balanços fora desse período considerado. Aí vai de abril a abril, tá? Outra empresa que também utiliza-se muito e é diferenciada é as usinas de açúcar e álcool, muito por conta disso também, por causa da safra. Tem outras empresas também que fazem balanços 2 vezes ao ano, que chamam de balanços semestrais. Quais são essas empresas? E também é interessante saber por quê, né? As instituições financeiras, elas são obrigadas a publicar as SAs, né? Aliás, não é só as SAs, todas as outras também, são obrigadas a publicar suas demonstrações financeiras também em junho. Por que vocês acham que elas são obrigadas a fazer isso? Por causa dos Porque são empresas que estão na Bolsa de Valores, professor? Não, eu até falei que não precisava nem estar em Bolsa de Valores, tá? Pode falar, Luciane. Por causa dos acionistas? Ou para ver Não é por causa dos acionistas, também. a questão da Receita Federal? Também não. Vamos lá, agora eu vou dizer para vocês. Por causa de vocês. Porque instituição financeira, ela é uma concessão do governo. Então, o governo dá uma concessão para uma empresa poder que essa empresa tome recursos do público e empreste esse recurso novamente para o público. E quem controla isso é o Banco Central. Por que o governo tem que estar no meio disso e tem que estar controlando isso? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque se por acaso não tiver esse controle, o povo é prejudicado, o correntista é prejudicado, tá? Porque senão o Banco Central estabelece uma série de regulamentações para que uma instituição financeira tome recursos e aplique recursos de forma adequada, que senão quebra o sistema financeiro, tá? Quebrando o sistema financeiro quebra o país. Inclusive, não sei se vocês viram, tem uma notícia hoje em que o Senado, a Câmara de Deputados aprovaram uma lei que institucionaliza como é que eles chamaram? A isonomia do Banco Central. E por que isso é muito importante para a gente? A isonomia quer dizer que não se pode colocar cargo político no Banco Central. Daí a interferência política no Banco Central não existe mais. Só pode usar cargos técnicos. E essa história a gente já conhece, né? Ótimo, professor. Excelente. Eu acho que devia ser assim com todas as empresas estatais, né? Então, Seria perfeito, daí. Por que nós temos um Banco Central sólido? Nós temos um sistema financeiro, um dos sistemas financeiros mais sólidos do planeta. Muito por conta de que todos esses tempos nós sempre colocamos pessoas técnicas e também o sistema financeiro ele foi se atualizando muito por conta dos planos que aconteceram, né? Nós passamos 4, 5, 6 planos econômicos, onde que trocamos de moedas várias vezes, indexamos, houve até confisco de recursos do povo e tudo mais, em função para acabar com a famigerada inflação. Muito por conta disso, nós tivemos uma série de aprendizado. Um deles é que, se eu deixar muito dinheiro em circulação, eu gero inflação. Por isso que dá importância aqui em que os bancos centrais tenham esse controle na mão. E daí, por isso que a minha pergunta, né? Por que é obrigado a publicar em junho? Porque as empresas, esses bancos, têm que mostrar que eles estão sólidos. Caso contrário, o Banco Central fecha esses caras. Porque eles podem comprometer o sistema financeiro. Mas os grandes bancos também sofrem? Sim. Eu já até participei, na época que eu mexia com contabilidade na controladoria dentro do próprio banco, eu trabalhei com uma inspeção geral do Banco Central dentro do banco. Na época era o HSBC. Nossa, eles fazem um pente fino absurdo. Vêm auditores de tudo quanto é lado e verificam tudo dentro do banco. Eu lembro até de que o banco quase que levou uma multa por conta de um dos diretores estatutários, a mulher dele, tinha um cartão de crédito no banco. Tinha um limite de crédito.
Então, é vedado, o Banco Central disse assim, olha, vocês, estatutários, todos os diretores estatutários, que está lá no estatuto, como diretores específicos e tudo mais, eles não podem ter linhas de crédito no próprio banco onde que eles trabalham, porque daí dá problema de conflito de interesse. Nem eles, nem familiares até o 3º grau. E na época tinha. Daí, não sei como é que escapou, tivemos que cancelar o cartão de crédito da mulher do diretor. Eu estou falando de um exemplo no caso da auditoria, tá? E por que também ter esse rigor? Muito por conta de que eu tenho que prezar o dinheiro da população em relação a isso. Por isso que a demonstração financeira tem que ser periódica, tá bom? E no caso das SAs, por que eu tenho que ter essas publicações? Porque as SAs, elas são obrigadas a mandarem para a CVM informações trimestrais em relação às suas demonstrações financeiras. Não são balanços publicados, né, mas são como se fossem balancetes trimestrais. Novamente, por que as SAs? Porque eu tenho que proteger o interesse do acionista, principalmente o minoritário. Porque senão a gente não tem um mercado acionário adequado, tá bom? Aqui é só um parênteses em relação às demonstrações financeiras e explicando muito esse exercício social aqui, tá? Esse exercício social, essas demonstrações financeiras têm que ser respeitado nisso. Tá? Uma visão global, é muito importante aqui a finalidade versus os usuários dessas demonstrações financeiras, que também é usuário da contabilidade. Então, quando nós estamos falando aqui em controle e avaliação de desempenho, nós estamos falando de investidores e administradores, de planejamento estratégico fiscal dos administradores. Então, percebam que essas demonstrações geram informação para esse público-alvo aqui, desses usuários. Tributação, o governo também olha as demonstrações financeiras para poder tributar. Ah, mas de onde que é? A tributação sempre... Qual que vai ser a base, né, da tributação? Sempre vai ser, na maioria das vezes, a parte de resultado, né? Aí é a mesma coisa no caso do pessoa física. Você é tributado sobre sua renda. No caso dos usuários das empresas, né? O governo tributa sobre o seu faturamento, levando aí em consideração as diversas formas de tributação que vão desde o lucro simples, o lucro presumido e o lucro real. O mais completo aí é o lucro real, né? E aqui os bancos também, na concessão e acompanhamento de crédito. Aqui, que eu digo bancos, aqui, bancos e todos os tipos de instituições financeiras. Uma financeira, propriamente dita, ela não tem configuração de banco. Bancos múltiplos são diferentes de bancos comerciais. Então, todas as instituições financeiras, elas utilizam as demonstrações financeiras das empresas pelo qual elas dão crédito ou são fornecedoras dela para se fazer uma análise de balanço. Então, as demonstrações financeiras também, os usuários dessas demonstrações financeiras são os bancos em vários aspectos. Mas aqui eu também tenho outros usuários, né? Meus concorrentes, os concorrentes da empresa, a instituição de pesquisa, empresas de informação cadastral, possíveis compradores, sindicatos, entidades patronais, órgãos de controle. Órgãos de controle aqui eu cito até o Banco Central, a Receita Federal, empresas cadastrais. Que tipo de empresa cadastral usa dados de demonstrações financeiras? O que você acha? Uma que você não gostaria que seus nomes estivesse lá, como pessoa física. O SPC? Serasa. O SPC não tem isso, no Serasa tem. Ah, tá. O Serasa, na verdade, ele tem, pelo menos tinha, um acordo com os bancos que passam os balanços das instituições. Claro, tem um acordo de confidencialidade, assinam termos e tudo mais, e vendem essa informação, inclusive, carinho, tá? Um acesso, pelo menos na época eu estava trabalhando no banco, um acesso completo a informações cadastrais, com balanços restritivos e tudo, custava, na época, R$150 cada acesso. No caso de bancos, isso eles fazem pacotes, mas é caro, né? Se você for ver bem. Mas eles usam as demonstrações financeiras para produzir informações para decisão de crédito. Até dão ratings, notas nas empresas. Então, aqui tem um resumo assim, geral do que são essas demonstrações financeiras, e é óbvio, elas vão variar conforme
o nível de tributação dela e até mesmo o porte dessas empresas. Então, existe aí várias concepções de porte em relação à Receita Federal, mas o mais comum utilizado é em relação ao imposto de renda, né? Então, eu vou ter empresas que têm apenas pelo lucro presumido, pelo simples, geralmente não tem balanços. Então, como é que eu vou analisar uma empresa dessa? Vou ter que analisar pelo imposto de renda dela. E ou relação de faturamento. E daí vai uma pergunta para vocês. Toda empresa deve fazer um balanço? Pode fazer um balanço? Sim, toda empresa pode fazer um balanço. Mas não é obrigatório para todas as empresas. Mas não é obrigatório para todas as empresas. Exatamente, Jéssica. Por quê? Né? Isso, inclusive, era uma briga quando a gente estava no banco, porque a gente atendia os gerentes em todo o país, né? Aí vinha empresas que estavam abaixo aí do que a gente chama de lucro real, que hoje deve estar quase 80 milhões de faturamento ano, acho que está 78, e às vezes a empresa faturava 50 milhões e tinha que enviar balanços para analisar no banco. E o gerente falava, mas ela está alegando aqui que ela é tributada não é pelo lucro real e não tem balanços, não precisa enviar, né? Daí a gente alegava assim, tudo bem, nós não somos a Receita Federal, né? Se ele quer crédito, ele vai ter que enviar a gente, sim, os balanços. Como é que controla uma empresa que fatura 50 milhões e não tem dados financeiros para isso? Você ia falar alguma coisa, Jéssica? Não, abri o microfone sem querer, professor. Ah, tá. Então, mas como que a gente controla uma empresa sem ter demonstrações financeiras? Isso é impossível, tá? Eu até brincava assim, olha, quem que mora em condomínio? No condomínio não tem uma prestação de conta mensal, você não recebe lá um boletim, e muitas vezes tem um balanço lá, não tem? Então, esse controle os bancos querem para também, na hora de decidir crédito, ser uma informação. Então, qualquer empresa pode fazer balanço. E tem uma frase que diz o seguinte, uma empresa nunca nasceu para ser pequena, e quando ela precisar começar a crescer, necessariamente ela vai ter que ter um balanço, porque ela não consegue fazer nada se não tiver um balanço. Não consegue participar da licitação, nem consegue virar um SA, né? Participar do processo que eles chamam de IPO, que é o lançamento público de ações. Então, para quem é empreendedor, para quem está começando, demonstrações financeiras é tudo para você tomar decisões, para você poder gerenciar uma empresa. Então, como eu estava falando, conforme o nível, né, do porte da empresa, você tem demonstrações financeiras. As mais completas estão nas sociedades anônimas, SAs de capital aberto, até mesmo fechado, e nas grandes limitadas. Então, elas têm balanços mais robustos e são com todas as demonstrações financeiras que estão vendo aqui do outro lado. Já as empresas de porte médio, pequeno, basicamente elas vão ter o quê? Ativo, passivo, demonstração de resultado. Basicão, né? E aquelas pequenininhas nem vão ter isso, né? Elas apuram lá, a gente vai conseguir analisar apenas pelas suas demonstrações básicas, que é a apuração do resultado do período, que eles chamam do livro caixa, né? E a gente não tem também... E a relação de faturamento, basicamente. Eles não têm um controle apurado sobre isso. Mas seria fundamental, né? Então, quais são essas demonstrações financeiras? O balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e todos os relatórios da CVM, né? O ITR, informações trimestrais, demonstrações financeiras padronizadas e informações anuais. E aqui eu deixei até uma lista do que é no caso de uma SA. Aqui tem as demonstrações financeiras e os seus agregados, que vão junto com as demonstrações financeiras. Então, o balanço patrimonial, que a gente acabou de ver, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a DLPA que está dentro da DMPL, a mutação do patrimônio líquido, a demonstração de resultado, a demonstração de valor dos resultados abrangentes, isso aqui é só para quem tem grupos econômicos, que também é uma forma diferenciada de olhar em relação à DRE, demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Aqui também não está um outro item que é obrigatório para as SAs, principalmente, que compõem de uma certa forma, junto com as notas explicativas, que é o parecer dos auditores externos. A gente vai ver o detalhamento dessas demonstrações financeiras, quase todas, né?
Mas é muito importante dizer que elas têm as suas deficiências, têm as suas limitações. Elas não trazem todas as informações que a gente queria para uma tomada de decisão. A gente tem que entender muito claramente essas limitações. Então, eu separei em 4 grandes blocos essas limitações das demonstrações financeiras, para pessoas não se frustrar e pensar que, tendo balanço, eu tenho tudo. Como eu falei no início, tem coisas que eu não consigo enxergar numa demonstração financeira. Por exemplo, o lado não expresso em valores monetários. Então, eu não consigo identificar claramente, só olhando a demonstração, qual é o perfil de quem administra a empresa, né? Qual que é as habilidades e quais empresas que ele já administrou, qual a formação dele, como que é a parte de liderança dele. Eu não sei, eu não consigo identificar isso. Por isso que é muito importante, né? Um complemento de você visitar a empresa em conjunto com a análise financeira, tá? Outra coisa em relação à vulnerabilidade dessas empresas decorrentes a flutuações econômicas ou decisões governamentais. Se eu sou uma empresa, por exemplo, que vende computadores, que vende telefone celular, são todas empresas que têm um componente muito alto de itens que têm flutuação que envolve moeda estrangeira. Tá? Então, por quê? Tudo atrelado a dólar. Então essa empresa está mais vulnerável que aquela que vende itens que estão somente ligados a itens que não precisam ser conectados a dólares? Sim, ela está mais vulnerável. Ou então há empresas que estão ligados a problemas que aconteceram no ano passado, por exemplo. Vamos pensar o que aconteceu ano passado. Nós tivemos a pandemia, e a pandemia fez com que tivéssemos um nível absurdo de demissões no país. Chegamos a 14 milhões o nível de desemprego. Então, as empresas do varejo que fazem vendas tiveram uma série de problemas, que não conseguiram vender quase nada nesse momento, né? Então, está ligada à flutuação econômica? Sim. A taxa de juro diminuiu, mas mesmo assim o povo não tinha dinheiro para comprar. Então, eu não consigo enxergar isso. Talvez eu tenha reflexos, mas eu não posso dizer 100% que é daquele fator. Caiu as vendas por conta disso? Nem sempre é só por causa disso. Muitas vezes o produto é ruim, ninguém compra mais, ou o valor que ele está vendendo é muito alto em relação aos seus correntes, seus concorrentes não vende mesmo. Ou teve aí uma quebra de safra, no caso do agronegócio. Ele, na verdade, não é que ele não vendeu, é que ele não conseguiu nem produzir. Ou ele teve problemas que queimou a fábrica e ele ficou parado um tempo. Então, a gente não pode dizer assim, caiu as vendas. Eu simplesmente posso dizer que é em função da pandemia. Né? Tomem cuidado, né? Não engulam essa desculpa, porque isso aí a gente não pode afirmar com 100% de certeza. Tem vários outros fatores que podem influenciar nesse tipo de coisa. E, inclusive, vários tipos de flutuações econômicas que a gente pode considerar. O fato, por exemplo, de ter reserva de mercado, de entrar um concorrente, de outros itens, isso eu não consigo enxergar na demonstração financeira, claramente, né? Em relação às tecnologias utilizadas, eu sei que ela tem um baita imobilizado, mas eu não sei se ele tem lá uma transportadora e todos os caminhões são todos de alta tecnologia. O que eu consigo identificar, e não é com uma precisão absurda, é o que nível de depreciação está. Mas eu não sei que tecnologia está sendo utilizada. Eu posso ter a ideia de ter caminhões novos, mas caminhões ultrapassados tecnologicamente, em alguns aspectos. E assim acontece com qualquer outra tecnologia dentro da própria organização, tá bom? Agora, como eu falo aqui, tem que comparar com o concorrente. Por que essa tecnologia comparar com o concorrente? E é muito importante a gente ver o que acontece com o mercado chinês, né? Os caras entram aqui, trazem um produto mais barato, porque não é somente tecnologia, aí tem a mão de obra deles, né? Mas eles também têm uma tecnologia absurda, cresceram um monte nesses últimos anos. E quando entram aqui, simplesmente acabam com as empresas no Brasil. Isso aconteceu muito com o setor têxtil. Então, essas empresas têm que estar a todo instante atualizando seu parque fabril, justamente para não perder para a concorrência. Mas eu não consigo olhar isso na demonstração financeira com uma precisão absurda. O máximo que eu falei para vocês é justamente entendendo a parte da depreciação. A depreciação é muito por conta do percentual que ela perde valor, mas eu não sei se é
maquinário de ponta. Os impactos causados ao meio ambiente, quer dizer, essa empresa agride o meio ambiente? Sim ou não? Mas não sei, né? Claro, a gente sabe algumas que isso pode acontecer. Mas eu não sei se, por mais que eu seja uma madeireira, talvez todo mundo pensa que madeireira que agride o meio ambiente. Não, se ela trabalhar dentro da lei, não acontece. Mas tem outras madeireiras que o fazem, mas eu não tenho como enxergar isso na demonstração financeira. O grau de satisfação dos clientes e dos empregados da empresa, não consigo enxergar. É muito por conta de que eu tenho que visitar para ver se isso acontece. E olhar a mídia, né? A defasagem dessas informações. Então, uma economia estável, principalmente aí pós-pandemia ou durante a pandemia, 60 dias é suficiente para mudar muito o rumo de uma empresa. Então, que nem eu já tinha falado na última aula nossa, qual foi a última demonstração financeira que está disponível das empresas, estou falando aqui das SAs, publicadas? Hoje, se eu fosse analisar uma empresa, qual que seria? Um de cada vez. A gente acabou de falar isso, né? Quando que eu publico o balanço? Quando é capital aberto, Tudo bem, mas quando isso fica disponível para o mercado? é até março. É até março o prazo, não é? Abril. Mais ou menos. É que se você for levar em consideração o que diz a lei das SAs, parece que é uma semana depois, tem um prazo em cima da última GE realizada, aprovando todo o balanço. Mas é no primeiro trimestre ou até mesmo quadrimestre de cada ano, que culmina com a tua envio para o imposto, né, imposto de renda para a Receita Federal. Então, nós temos o último balanço publicado de uma empresa de 2019, né? Vocês arriscariam em dar dinheiro para uma empresa olhando o balanço de dezembro de 2019, dezembro de 2018, dezembro de 2017? O que vocês acham? O que aconteceu em 2020? O mundo mudou, simplesmente, né? A gente pode até... eu digo assim que é igual aquele DC e AC, né? Antes do Covid e depois do Covid. AC e DC. Então, professor, para você fazer uma análise hoje, para você ver se vai investir em um bom negócio ou não, você tem que analisar quanto tempo, já que os últimos 3 anos não é validado? Você vai ter que... Eu não descarto os últimos balanços, tá? Mas você vai ter que analisar um balancete recente de 2020. Eu não tenho o balancete fechado de dezembro, porque existe balancete fechado também de dezembro. Eu tenho de novembro. Poxa, 11 meses? 11 meses eu já consigo. Claro, a gente até vai falar aí na frente que o balancete ele tem algumas imperfeições, mas eu tenho... é mais próximo do que o de 2019, concorda? É uma peça contábil que eu não posso considerar. Então é muito importante. Vamos lá. Eu tenho que analisar balanços e um balancete recente. Ok? É importantíssimo isso. Então, essa defasagem aí, principalmente, olha, que aqui, nessa situação aqui, quando eu fiz esses slides lá atrás, não tinha pandemia. Mesmo assim, a gente pedia uma defasagem em relação à última publicação, né? Eu tenho que ter balancetes recentes, tá bom? Claro, vamos lá. Eu estou com o balanço fechado de dezembro de 2020. Estou analisando lá se a empresa fez o balanço lá em abril. Eu preciso do balancete de março, o último balancete que tem é fevereiro. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes um balancete desse, 2, 3 meses, não vão refletir nada. Então, tem que usar o bom senso nessa hora, tá bom? Então, sempre tratar com demonstrações financeiras próximas da data que você está fazendo aquela análise. Quero analisar hoje um balanço de uma empresa. Vou pegar os últimos 3 balanços e o último balancete que ela tem disponível.
Ah, professor, mas balancete tem o problema do custo não estar apropriado integralmente, os impostos não estão... Vamos analisar se esse balancete merece ser avaliado. A gente vai discutir isso lá na frente. Mas eu não posso trabalhar com defasagem de informação. O exemplo que eu dei para vocês é bem claro, né? Ninguém em sã consciência faria uma análise com dados de 2019 com uma pandemia que virou o mundo de ponta cabeça em 2020. Tá bom? Opa, pulei um aqui. Veracidade das informações. Tomem cuidado com a qualidade da demonstração financeira. Por isso, vocês como contadores, mais do que ninguém, vocês vão ter que ter a percepção se aquela demonstração financeira ela reflete mesmo a realidade. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, se o balanço é assinado, né, tem confiabilidade, quem é o contador, CRC é válido? Isso a gente dá para checar no Conselho Regional, né? E também alguns itens dentro do balanço se fazem sentido, né? Eu peguei uma vez uma universidade, que inclusive essa universidade já quebrou, e fui visitar essa universidade no Rio de Janeiro. Inclusive essa universidade era no bairro do Meier, não lembro até o nome da universidade. Eu sei que era uma baita universidade no Rio de Janeiro, uma das maiores. Antes de ir para lá, eu já tinha feito uma análise e estava achando muito esquisito os balanços dele. Por quê? Porque o ativo muito, ele na parte de contas a receber, muito vazio, muito não representava o tamanho da empresa, e acontecia mesmo com o passivo. E na demonstração de resultado, também era muito, muito frágil. A gente sabia que o faturamento dela não era tudo aquilo. E conflitava, inclusive, com a relação de faturamento deles. E o resultado com prejuízo direto. Então, a primeira coisa que eu questionei, né? Por que a mutação do patrimônio não fecha nesses teus balanços? E tem alguma coisa diferente. Daí ele falou assim, primeira coisa que o financeiro falou, esqueça esses balanços aí. Nós passamos agora a usar o método de caixa, não usamos método de partidas, não é partidas dobradas, é competência. Não usamos mais o método competência. O que aconteceu com essa empresa? De cara, não dá para fazer análise das demonstrações financeiras. Por quê? Nós não temos como analisar um balanço que está estruturalmente errado. O que ele fazia? Contabilizava apenas na contabilidade dele só aquilo que afetou o caixa. Então, quantos a receber não tinha, quantos a pagar não tinha. Então, totalmente equivocado em relação a conceitos contábeis. O princípio contábil da competência inexistiu naquela situação. Aí eu perguntei, mas por que vocês fazem isso? Eles dizem, não, é o seguinte, como nós temos alguns aspectos filantrópicos aqui, nós recebemos de vez em quando fiscais da Receita Federal. E eles começaram a questionar algumas coisas e a gente teria possibilidade de perder a filantropia. Então nós resolvemos alterar a nossa metodologia. E, claro, eles queriam cobrar mais imposto, né? E, claro, não pode fazer isso, não tem como. Então, você tem que tomar cuidado que essas demonstrações que vocês estão olhando não podem refletir a realidade. E você vai tomar uma decisão totalmente equivocada. E, como o segundo item diz aqui, ó, manipulação das informações contábeis não é privilégio de pequenas empresas. Essa universidade faturava milhões e estava manipulando a informação. Então, os balanços patrimoniais de uma empresa atendem mais às normas fiscais do que as contábeis. As informações não oficiais podem ser perigosas. Aí o cara me tirou um balanço gerencial e entregou para mim, ó, a nossa contabilidade é essa aqui. Em outras palavras, ele tem a contabilidade paralela. E essa contabilidade paralela, na hora que quebrar, não sei o que aconteceu depois, porque na hora que quebrar uma empresa, qual é o balanço que vai para o juiz lá na hora de considerar ou uma recuperação judicial, que é um processo que antevê a falência? Mas o que é levado para o juiz? Não é o balanço gerencial, é o balanço oficial. E o balanço oficial totalmente equivocado
também não serve para nada. Então, a preocupação da veracidade limita uma análise, tá? Só tomem cuidado em relação a esse aspecto. Alguma dúvida em relação aqui? Podemos continuar, gente? Sim, professor. Resistência. Alguma pergunta? A resistência em prestar informação. Tome cuidado, tá? Porque a demonstração financeira, ela é muito reveladora. O balanço, eu sempre falo assim, o balanço fala. Você tem que saber justamente fazer as perguntas certas no momento certo. Ao ponto, né, que esse exemplo que eu dei para vocês aí, a gente foi direto no ponto que não estava fechando, né, a conta. E quando eles resolvem esconder essas informações, aí desconfie. Então, você tem que ter habilidade aqui e conhecimento na hora de fazer essas perguntas. Por exemplo, eu não sei se contei para vocês, acho que não foi com vocês, foi na aula de ontem. Uma empresa prestadora de serviço, ela pode ter um estoque elevado? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que não. Depende. Não mesmo, mas por quê? Por que vocês acham que não tem que ter estoque? Porque ela presta serviço, ela não vende produto, né, para ter estoque. Exatamente. Fale, Jéssica. Não, eu tô concordando com a minha amiga ali. É exatamente isso. Claro, eu tenho uma transportadora. Transportadora, eu vou ter um pequeno estoque, sei lá, pneus, algumas peças. É um estoque. Mas onde que está concentrado, onde é para estar concentrado, tanto numa transportadora, assim como uma indústria, o total do ativo de uma empresa? No imobilizado, né? Então, quando eu pego empresas com características diferentes do que desse racional que a gente conhece, e muitas vezes a gente vai ter que fazer pergunta. Vou citar um exemplo que uma vez nós estávamos analisando uma empresa prestadora de serviço e ainda ela tinha recebíveis interessantes, porque ela fazia prestação de serviço para a Petrobras. E o último balanço dela, do nada apareceu aí um estoque que correspondia a quase 40% do total do ativo. Opa! Aí não estava aberto isso em lugar nenhum. Aí tivemos que ligar para a empresa e tal. Conseguimos falar com a empresa. Era o quê? A empresa, ela prestava serviço para a Petrobras e nessas plataformas em alto mar, aí, que é justamente o que a Petrobras faz de melhor, né? Que é a exploração de petróleo em alto mar. E ela, como é tudo cotado em dólar, esses equipamentos, antes de entrar para a licitação, porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, aonde que ela tem que fazer licitação para poder fazer essas prestadoras de serviços fazerem o trabalho delas dentro da organização. E ela foi participar da licitação e perdeu. E já tinha feito a compra do material para poder travar o dólar. O que ela vai fazer com um monte de equipamento que só serve para atender a demanda da Petrobras? Será que dá para entregar dinheiro para uma empresa dessa? Ou será que dá para investir numa empresa dessa? Não. Então tem que tomar muito cuidado. E olha, para a gente conseguir essa informação foi difícil. Aonde que eu consegui? Como é que eu vou? Tateando, né? Não fazia sentido ter aquela conta. Ou até mesmo, outra situação interessante, de uma empresa que tinha, olhando para o resultado dela, excelente, vendia pneus, né? E revendedora de pneus, inclusive dessas grandes marcas, né? Bridgestone, Firestone, né? E tinha resultados 4, 5, 6 milhões em cada um dos anos, né? Só que o patrimônio dela bem reduzido. Aí, como todo mundo sabe, cada vez que eu produzo resultado, esse resultado tende a somar dentro do patrimônio. Então, ela tinha, eu sei que no último ano aí, até vou mostrar para vocês quando a gente for falar de MPL, ela ficou com um patrimônio de menos de 1 milhão, sendo que nos últimos anos ela tinha, sei lá, quase 20 milhões de resultados somando todos os períodos. E daí eu perguntei, mas o que aconteceu, né? Será que distribuiu tudo para o sócio?
E aí fui atrás, perguntei, pedi a DMPL, demoraram. Veio a DMPL. Aí vi que tinha saída de sócio e também distribuição de resultado. Só que só passaram assim, né? Aí fui descobrir, ele era uma sociedade que na época ainda, antes da nova lei civil, era permitido que a esposa participasse da sociedade, hoje já não pode mais. E ele tinha se separado e a esposa queria parte dela. E ele o que fez? Tirou direto do patrimônio. Mas isso estava em lugar algum? Não. Ele omitiu isso na hora que... Então, a empresa, em resultado, estava excelente. Mas, com a saída do recurso, que foi via saída de sócio e via distribuição de resultado, por que ele distribui via resultado? Por conta aí da parte tributária. Porque se fosse saída de sócio, na distribuição mesmo, no imposto de renda da pessoa física da esposa dele, ela ia apurar ganho de capital, ia pagar mais imposto. E como ela distribuiu como dividendos, ou como prolabore, distribuição de resultado, né? Daí não paga dividendo, né? Questão dos juros sobre capital próprio e tudo mais. Aí a gente descobriu o problema, né? E como é que ele estava saneando essa empresa? Com dinheiro de banco. E quem ia dar o crédito? Era nós, né? Na época lá, eu estava analisando essa empresa. Então, só tomem cuidado na hora, e é muito importante aí ter discernimento, né? De saber fazer a pergunta certa, fazendo a conjugação dessas informações com cada uma dessa demonstração financeira na hora que ela traz a informação. Tranquilo? Vamos agora para as principais que a gente vai tratar. Então, levando em consideração ali a 6404, a 11638, quais são as demonstrações? Aqui estou considerando todas, principalmente a das SAs, que a gente mais utiliza para se fazer uma análise financeira. Balanço patrimonial, demonstração de resultado, o relatório de administração, parecer dos auditores externos, mutação do patrimônio líquido dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa e a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. A gente vai ver cada uma delas. Hoje nós vamos ver o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, detalhar cada um deles aqui. Vocês vão ver que balanço patrimonial e demonstração de resultado tem algumas coisas interessantes que a gente precisa explorar mais. O que é o balanço patrimonial? Só relembrando com vocês, né? Apresenta a posição financeira e patrimonial da empresa em uma determinada data. Ele representa uma posição estática, como se fosse uma fotografia de saldo da empresa em um determinado momento. Tá? Então, é uma foto do saldo de contas patrimoniais em um determinado momento. Então, a estrutura dele tem bens e direitos no ativo, no passivo tem obrigações com terceiros e obrigações caros para com os sócios, que é o patrimônio líquido, que tem o capital e suas reservas. Essa equação, uma tem que fechar idêntica igual a outra, muito por conta das partidas dobradas, como a gente já falou anteriormente. Tem 3 tipos de publicações que podem ser feitas. Uma delas aqui, ela está, hibernando, muito por conta que a gente não tem um nível de inflação para usá-la, que é pela balanço patrimonial pela correção integral. Temos pela legislação societária, que é mais utilizada, e temos a possibilidade, quando se fala de grupos econômicos, do consolidado. Vamos ver cada um deles? Então, a legislação societária, como o próprio nome está dizendo, é usada, embora usando esse nome, é usado para as limitadas também, tá? Mas é aquela que é o mais completo, os balanços mais completos que podem ser utilizados. Então, ele é feito muito por conta da legislação societária, mais usados nessas grandes empresas, e ele está, é muito importante dizer, em valores nominais, eu não estou considerando inflação. Os balanços são colocados em valores da data que eles foram originários. Então, em dezembro de 2009, o caixa tinha 1 milhão. Quando eu publiquei em dezembro de 2020, o caixa estava lá, 5 milhões, o saldo, né? Na hora de comparar, nós temos um ano de diferença. Aquele 1 milhão não foi atualizado para ser comparativo com os 5, levando em consideração que houve uma inflação nesse período de um ano. Tá? Então, por isso que eles estão em valores nominais. E é justamente o que eu explico aqui, no exemplo aqui. Então, para fins de... Balanços sempre são publicados
em dois blocos, né? Um período e outro período. E eles são publicados hoje sem correção em relação ao ano anterior. Estou publicando dezembro de 2020. O balanço de dezembro de 2019, ele não está corrigido para se fazer uma comparação. Mas professor, houve uma inflação aí de 5%, não sei se foi esse o ano passado, mas então quer dizer que aquele caixa deveria ser acrescido 5% para poder comparar com o outro. Deveria, né? Claro, depois faz uma série de ajustes e depois é jogado para resultado, como itens, ajustes, itens patrimoniais e tudo mais. Hoje nós estamos fazendo legislação setária. Por quê? Porque se nosso nível de inflação ultrapassar 10% anuais, nós teremos que fazer esse outro aqui, que é o som de correção integral, onde que ele vai corrigir de forma integral os balanços comparado com o último balanço. E daí vai colocar frente a frente. Eu passei essa época no banco, tá? Eu estava ajudando justamente nessa época onde que nossos níveis de inflação chegavam a 80% ao mês. 86% que isso aconteceu. E como é que você vai olhar um balanço com uma diferença e no ano dava 300% de um em relação ao outro. Então, o ano anterior, esqueça, eu só olhava um ano praticamente, a não ser que eu usasse esse balanço de correção integral, que daí ele fazia de forma comparativa. Aí seria mais... Veja, que eu ainda usava um método para se corrigir em contas patrimoniais e outro método para corrigir as contas de resultado. Porque conta patrimonial é fácil, né? Vamos lá, eu sei o saldo do balanço de dezembro de 2009 da conta caixa. Era 31 de dezembro de 2019 e eu sei 31 de dezembro de 2020. Eu sei quanto que deu de inflação. Então, eu tinha 1 milhão de caixa. 10%, quanto que daria? 100 mil, né? Não, 100 mil. 100 mil. Então, se fosse para publicar, eu publicaria 1.100 comparado com o de 2020, que já está na moeda atual. E a diferença de um para outro é justamente do que aquele original é o correio de inflação. Isso é a correção monetária integral. Claro que não dá para se fazer isso nas contas de resultado. Por quê? Agora vamos raciocinar um pouquinho. Porque os valores da conta de resultado, eles não são produzidos ou não foram originários somente no final do período. Eles foram ocorrendo durante o período. Então, eu tive vendas em janeiro, eu tive vendas em fevereiro, março, abril, maio, e assim vai. Custos, mesma coisa, despesa, mesma coisa. Então, muitas vezes a gente usava aqui um nível de depreciação, de correção média, para tirar o efeito aí dessa sazonalidade nas contas e deixar ela de uma forma linear. Nossa, é um processo muito complexo isso aqui, tá, gente? Não queiram, né, viver, espero que a gente não viva isso aqui, mas até 95 a gente utilizava esses balanços. A partir de 95, a gente começou a usar a legislação societária, porque a inflação, em 96 nós tivemos o Plano Real e a inflação caiu drasticamente. E não havia necessidade, muito por conta também o custo era elevado para se montar um balanço pela correção integral. Mas se os níveis de inflação se elevarem, talvez ressurjam novamente. Por último, balanço consolidado. Já ouviram falar em balanço consolidado ou não? Eu acho que eu falei na aula passada com vocês. Então, balanço consolidado, ele é feito pelo sistema de consolidação de balanços. Primeiro, quando eu faço um balanço consolidado? Eu só faço um balanço consolidado quando eu tenho um grupo de empresas que participam de um grupo econômico, a gente chama. Tem seus CNPJs distintos, mas fazem parte de um grupo econômico. Vamos dar um exemplo aqui, tem uma concessionária aqui em Curitiba que se chama, tem um grupo aqui econômico que se chama Barigui. Os caras têm concessionária da Renault, da Fiat e várias outras concessionárias, de caminhões e tudo. Então, tem várias empresas com CNPJs distintos, com faturamento distinto, mas quem são os donos? São únicos donos, né? Então, nós temos ou são dois donos aqui, mas são controlados por únicas pessoas e fazem parte desse grupo econômico. Na hora que eu vou fazer uma decisão
para, por exemplo, dar crédito para esse grupo econômico. Eu vou pegar, ou dar crédito para apenas uma concessionária. Da concessionária Renault. Eles têm uma concessionária Renault aqui na Marechal Floriano aqui. Eu vou ter que olhar o grupo inteiro? O que vocês acham? Ou vou olhar somente o balanço dessa concessionária, desse CNPJ? Eu tenho que olhar o consolidado. E o consolidado, como é que é feito um consolidado? Eu vou somar ativo, passivo e DR de todas essas empresas e excluir a transação comum entre elas. Poxa, se a Renault usam os mesmos funcionários da Fiat, trabalham para a Renault e vice-versa, então eles têm números que está dentro do próprio grupo. Eu vou consolidar e eliminar transações entre elas, se uma vende contra a outra e tudo mais, né? O sujeito deu um carro Fiat na Renault para comprar uma Duster. O que esses caras fazem? Pegam o Fiat, levam para a concessionária deles da Fiat e vendem com o carro usado lá. Isso aqui é uma transação entre eles, né? Que a gente chama de partes relacionadas. Mas na hora de montar o consolidado, eu tenho que eliminar essa transação, porque o dinheiro está na mesma calça, só trocou de bolso, né? Como é que é feito esse consolidado? Justamente, eu somo todo mundo e vou tirando as transações comuns. Até quando uma participa na outra, eu também tenho que fazer essa eliminação. A participação das empresas está dentro de um grupo do antigo permanente ou não circulante, ela se chama investimento em companhias ligadas. Ela é logo depois do realizável de longo prazo. Investimento em companhias ligadas, se tem uma participação relevante na outra empresa, essa participação tem que ser eliminada contra o patrimônio da outra. A gente vai ver aqui um exemplo. Então, o consolidado é uma ferramenta muito importante para olhar o grupo econômico como um todo. Muitas vezes eu estou olhando apenas uma empresa que está com um balanço excelente, mas o grupo inteiro está quebrado, né? Porque eu estou olhando parte do grupo. É importante dizer que o balanço individual de uma empresa não elimina o consolidado e o consolidado não elimina o balanço individual. Então ele tem que ser olhado em conjunto, tá bom? Como é que funciona uma consolidação? Vamos entender isso aí. Aqui eu vou mostrar mais depois. Deixa eu pegar aqui, eu acho que está em ordem errada aqui. Aqui. Como é que funciona uma consolidação de balanço? O que é uma consolidação de balanço? É um método para preparar os demonstrativos financeiros de um grupo econômico. Finalidade dessa consolidação é demonstrar a situação econômico-financeira do grupo como um todo. O balanço consolidado é a soma, porque está entre aspas. Porque não é só somar, senão eu estou fazendo um balanço condensado. Quando eu faço uma consolidação nesse formato, eu estou aumentando ativos, aumentando passivos e aumentando também conta de resultado. Então, eu estou desconfigurando muito o balanço da empresa, principalmente se essa empresa tem transações intercompanias, os intercompanies que eles chamam. Então, quando eu faço a consolidação, eu tenho que eliminar isso. Não é um processo barato de se fazer, mas ele é fundamental. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer ajustes no caso do valor do investimento contra a PL, que é no caso de uma empresa participar contra a outra. E todas as transações comerciais feitas entre empresas do grupo eu vou ter que eliminar. Até mesmo o repasse de dinheiro de uma para outra. O que eles chamam de conta corrente coligada e controlada, ou tinha mais um outro tema. É transferência entre dinheiro das empresas, né? Como é que eu faço isso aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma empresa A, que tem as caixinhas aqui, ó, circulante de 100. Eu tenho aqui um realizável de longo prazo de 10 e o não circulante, considerando aqui até os investimentos e o imobilizado, de 40 de investimento na empresa ligada e 90 de imobilizado. Tenho aqui passivo circulante, exigível de longo prazo e PL. Totalizando 240. Essa empresa aqui detém 40% ou a totalidade da empresa B, que também tem sua vida aqui, ó. Tem total de ativos de 90, sendo 30 de circulante, 10 de realizável, 50 de imobilizado, 90. E aqui, passivo circulante 10, exigível de longo prazo 40 e patrimônio líquido 40. Por que um contra o outro aqui, ó? Essa empresa detém
o controle dessa em 100%. 100%. Então, quando eu tenho investimento controlado coligada, essa empresa aqui, quem que é a dona dessa aqui? É esse aqui, ó. Na consolidação, se eu somar esses valores, ó, eu tenho 240, mais 90, eu tenho 330. Mas não é a realidade. Por quê? Porque eu tenho um item comum aqui, ó, e é a participação. Quando eu faço a consolidação, eu vou somar 100 com 30, 130. Eu tenho 130 de ativo circulante. Os dois é realizável, foi para 20. Aqui, eu elimino essa transação porque eu vou eliminar no passivo. Então, vai ficar 90 mais 50, 140. No passivo, 40 mais 10, 50. 100 mais 40, 140. E aqui, como o patrimônio, não posso somar, porque eu estou somando o meu valor contra eu mesmo, né? Então, é só CNPL. Efetivamente, como é que ficou agora a configuração do consolidado dessas empresas aqui? Então, ficou essa configuração aqui, já considerando... Aqui eu estou considerando apenas uma transação comum. No nosso exemplo 2 aqui, eu tenho, que é a participação, né? Vamos voltar aqui. Ó. Aqui eu estou considerando que eu estou eliminando a participação. Agora eu vou considerar que eu tenho uma transação em comum com essa empresa. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um direito, a empresa A tem um mútuo com a empresa B, quer dizer, um contrato de transferência de recursos. Então, a empresa A, ela tem o direito a receber com a empresa B de 70. Na empresa A, eu tenho direito, ó, lá no meu de longo prazo, no meu realizável de longo prazo, e lá na empresa B, ela deve para essa empresa. Na hora de montar o consolidado, se eu não fizer a transação de eliminação, quanto que eu tenho de total de ativos? 110 mais 260, eu tenho 370. Agora, eliminando, não, né? Pode ver, ó, 100, 130, 70 com 30 aqui, não vou colocar o 70, porque eu vou ter que eliminar, então ficou apenas o 30. 90 com 50 fez 140. 50 com 60, 50 com 10, aqui veio o 60. 100, elimino o 70, ficou 100 aqui, e 110 com 30, 140. Qual que é o correto? É 300, porque eu tenho que eliminar essa transação aqui, que é uma transação comum entre as empresas. Aqui é só um exemplo de como funciona a consolidação de forma bem simples, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu coloquei numa ordem diferente aqui, na hora de a gente falar. Em relação à consolidação, ficou claro para vocês? Por que a gente tem que considerar aqui, no caso de um balanço patrimonial, tomar muito cuidado no balanço consolidado. Em determinado momento, para se fazer uma análise, eu vou ter que fazer uma análise do balanço consolidado e da empresa individual. É óbvio que eu vou ter que ver, isso é muito importante, qual é a maior empresa do grupo? É a empresa que eu estou analisando? Ou outra empresa? Muitas vezes é a outra empresa que está carregando o faturamento do grupo inteiro. Então eu vou ter que dar um enfoque maior para analisar aquela outra empresa. Se aquela outra empresa quebrar, leva essa pequena aqui também, é o que eu estou analisando. Então, consolidação é muito importante analisar. E a demonstração de resultado, o que ela é? É quanto que a empresa teve o resultado do período, ela, como o próprio nome diz, né, é a demonstração do resultado do exercício. Se eu tive lucro ou prejuízo, comparando aqui receitas, né, a receita contra custos e despesas. E aqui, ó, aqui eu tenho a demonstração de resultado do exercício. Receita bruta, os impostos e abatimentos, minha receita líquida, o custo, meu lucro bruto ou margem de contribuição. Daí eu tenho as minhas despesas, né? Despesas administrativas, vendas, receita financeira, lucro operacional, não operacionais e receita não operacional, resultado de equivalência, é o resultado de participação em outras empresas, o lucro antes da provisão de imposto e renda e o resultado líquido final. Isso aqui é uma formação básica de uma DRE. Acho que a consolidação já viu, né? Está em ordem diferente. Então, a aula de hoje, bastante coisa, gente. Tudo isso aqui já está lá no AVA. É muito importante que vocês revisem esse material. Não vou avançar tanto na aula de hoje, porque os conceitos são bem pesados. O que eu prefiro que a gente faça aí 2 Kahoots para que vocês firmem esses conceitos e relembrem de algum deles, principalmente em relação a balanço patrimonial e demonstração de resultado. E a gente vai fazer agora esses Kahoots
para que vocês firmem esses conceitos, tá bom? Tem alguma dúvida? Já ouviram? Vocês já tinham ouvido falar em consolidação, sim ou não? Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que era dessa forma que funcionava, professor. Ficou mais claro para você, Luciane? Ficou, aham. É, Até eu queria perguntar, professor, fale. naquela parte da DRE que o professor falou, resultado lá de outras empresas, da participação, seria essa mais ou menos desse consolidado ou não? Não. Na verdade, quando eu faço consolidado, se eu tenho participação, essa conta tem que ser zerada. Ah, tá. Entendi. Por quê? Porque se é resultado com a participação das controladas e coligadas, ela não deve aparecer aqui. No consolidado ela não aparece, na empresa individual sim. Porque não faz sentido eu ter participação na empresa ligada se eu estou fazendo no consolidado. O consolidado elimina essa conta. Aí que vai, por exemplo, se você está analisando, olhando um consolidado, todas as empresas são controladas por uma grande empresa. Então, quer dizer que isso é um grande grupo econômico. E para fazer um consolidado é muito importante, eu tenho que ter participação relevante nessa empresa. Tá? Participação relevante. Deter aí um percentual do capital dela, tem dentro da lei das SAs. Claro, não é obrigatório o consolidado. Em algumas empresas, em função do tamanho, é obrigatório. Mas, quando eu estou fazendo análise de empresas pequenas, se a empresa pequena ou o grupo é pequeno e quer fazer o consolidado, ele pode fazer. Não digo assim, qualquer empresa pode fazer consolidado, qualquer grupo pode fazer consolidado. Mesmo porque, muitas vezes, eu estou mostrando apenas parte do grupo que pertence àquela pessoa. E não é o todo. Então, é muito importante eu enxergar. Né, E o resultado de equivalência patrimonial é o resultado que vai para dentro do balanço. Vou explicar bem simples para vocês aqui. Ó. Quando eu tenho uma participação numa empresa contra a outra, eu participo do patrimônio da outra. Se o patrimônio da outra aumentou, eu tenho que reconhecer esse patrimônio no meu resultado, no meu investimento aqui. Vamos lá. Eu tenho ali, vamos pegar o nosso exemplo que eu dei aqui, ó. Esse exemplo aqui. Esse aqui mesmo. Ó, eu tenho 100% de participação no patrimônio da empresa B. Aonde que isso vai estar registrado? Esse 40 aqui está registrado em investimentos permanentes dentro do meu não circulante. 100%. Vamos dizer que isso aqui seja o ano 1. No ano 2, essa empresa B aumentou esse patrimônio aqui por outros fatores, né? Esse aqui foi para 100, né? O desempenho dela melhorou, teve resultado e tal. Esse patrimônio aqui foi para 100. O que eu tenho que fazer com esse valor aqui? Eu tenho que atualizar. Então, eu vou colocar aqui mais quanto? 60? 60 E a contrapartida vai como resultado positivo de equivalência patrimonial, mas daí vai aonde? Vai aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Por isso que ele é positivo e negativo. Ó. Resultado de equivalência patrimonial positivo por conta do quê? Aumentou o patrimônio, por isso que o patrimônio equivalente, por isso que eles falam assim, ó, equivalente, né? Aumentou em quanto? Aumentou em 60. Então eu vou ter que fazer equivalente, aumento lá no meu ativo investimentos permanentes e contrapartida dentro do meu resultado. Só que tem que tomar um cuidado aqui, tá? Isso também é um item importante. Quanto que entrou na empresa de dinheiro nessa transação? Na empresa A. 60? Nenhum centavo. Nem um centavo por seu investimento. Não mexeu com o caixa, né? Exatamente. Você tem que tomar cuidado em relação a isso. E também, dependendo do nível de participação dessa empresa em outra empresa, eu vou ter que analisar a outra empresa também. Se eu estou dando crédito para essa aqui, ou se eu estou dando crédito para essa aqui, ó, estou dando crédito para essa. Eu tenho que necessariamente olhar a situação dessa empresa, porque ela é a dona dessa. Tá?
veja a importância de olhar o consolidado de diversas formas. Não simplesmente... Por isso que, mas professor, como é que eu identifico que faz parte de um grupo? Aí vocês vão ter que ter ferramentas para isso. Uma delas é o próprio Serasa. O Serasa tem um aplicativo, ou dentro dessa ficha cadastral que eu havia comentado com vocês, chamado Agrup. Você coloca o CNPJ da empresa e lá ele traz todas as empresas que são ligadas. Aí você monta o grupo econômico. O sócio detém participação em várias empresas. E você vai montando aquela árvore de participações. Aí você vai ter que pegar todos esses balanços e ver se o grupo econômico faz consolidado. Professor, o grupo econômico não faz consolidado. Aí eu tenho que fazer o que a gente chama de balanço condensado, onde que eu vou pegar, realmente vou fazer simplesmente a soma. Mas vocês vão ter que estar cientes de que, se houver transações intercompanies, ou transações entre as empresas do grupo, eu não vou conseguir enxergar se a empresa... professor, eu consigo fazer o consolidado. Não consegue. Por quê? Porque eu tenho que entrar em cada um dos grupos da conta e verificar, tem transações com empresa ligada? Com que empresa que é? E fazer essas eliminações que a gente acabou de fazer. Nós temos só duas aqui, né? Tá? Os outros entenderam? Alguém já tinha ouvido falar em consolidado? Esse é um item importantíssimo de vocês entenderem, principalmente quando a gente fala em contabilidade intermediária. E vejam, esse é um conceito que está atrelado a uma série de outros conceitos em contabilidade, tá? Aqui, para avaliação, eu não estou falando só de crédito, mas a avaliação em si, eu quero comprar uma empresa, mas vem cá, e de quem é essa empresa? Você vai ver, tem um monte de sócios envolvidos. Porque, olha, aqui nós estamos falando de duas, mas essa empresa A pode também ter participação de outra empresa aqui do 110 em outras empresas. Por isso que é importante vocês abrirem a participação. E aqui ainda vou mais adiante, tá? O conceito de montar grupo econômico vai muito além de você fazer... Aqui eu estou fazendo para análise, né? Aqui nós estamos considerando apenas empresas que têm participação em outra empresa, que é o conceito bem simples para fins de contábeis. Mas tem situações que, se eu quero fazer uma análise mais apurada, eu tenho que considerar outros aspectos de relação entre empresa contra empresa. Vamos dizer que eu tenho uma empresa A que não participa da empresa B, mas o dono da empresa A é o mesmo dono da empresa B. Por um conceito bem simples, é um grupo econômico. Embora uma não participe na outra. Mas eu tenho aí um elo comum entre eles, que é o dono. A administração comum. Então, esse conceito não está aqui, mas é muito importante na hora de vocês estabelecerem quando eu for analisar essa empresa, sabendo que... Esse aqui eu estou falando de participação comum. Tem outro critério também. Estou analisando essa empresa B. Né? Não tem empresas ligadas. Ela não participa em outra empresa e ninguém participa nela. Pô, é o suficiente. Mas tem o seguinte. O dono dessa empresa, a esposa dele tem uma grande loja em um shopping. Perceba que eu tenho aqui um vínculo familiar. Se quebrar a empresa do shopping, pode afetar a empresa aqui? Sim ou não? Pessoal, estão me escutando? Câmbio? Não sei se por conter o vínculo familiar pode, professor, porque daí não seria a mesma empresa, a não ser que elas fossem do grupo, do mesmo grupo, como a professora havia mencionado, né? Tá. Agora, vamos lá, Luciane. Use o bom senso. Nós estamos falando, muitas vezes, do mesmo caixa. Tá? Por isso tem que ser analisado esse aspecto também. Quando você está falando de vínculo familiar, nós temos que ter o bom senso de dizer o seguinte, verificar se essa empresa B não tem, por exemplo, mútuos, que é esse segundo momento aqui, ó. Cadê? Essa situação aqui, ó. Ele não tem emprestando um dinheiro para o outro? Tem, né?
Então quer dizer que um fornece dinheiro para o outro, mesmo não tendo participação. Eu tenho que necessariamente olhar com uma lupa para ver até que ponto uma depende da outra. Percebe? Se houver essa relação, eu tenho que realmente olhar o balanço das duas e tentar fazer o que a gente chama de condensado, ou balanço aglutinado, somando os dois. Tá? Eu não sei se contei aquela história para vocês, posso até estar repetindo, mas é muito importante vocês entenderem esse conceito, de um grupo que eu analisei, que eram vários postos de gasolina e empresas que tinha delivery, acho que Burger King, KFC. Então, individualmente, cada posto era 100, 200 mil, mas quando você somava todos os postos de gasolina, ele atingia aí o Nordeste inteiro, o Centro-Oeste e tudo. Era mais de 80 empresas somadas. E dava mais de bilhão o faturamento dessa empresa. Essa empresa não poderia nem ser considerada pequena empresa dentro do banco. A gente tratava ela como grande corporação. E daí tem toda uma lógica até de definição de limites diferentes para uma pequena empresa. Agora, pense na hora de você investir num grupo desse, pense na hora de você comprar uma empresa, tá olhando para um posto de gasolina, mal sabe que aquele posto de gasolina pertence a um grupo que ganha bilhões dentro do país. Então, é sobre esse aspecto que eu estou falando de análise como um todo, tá? A gente tem que tomar um cuidado danado, porque esses vínculos que não aparecem, eles podem ser cruciais nessa nossa análise, tá bom? Alguma dúvida a mais? Podemos fazer um Kahoot agora para o pessoal participar? Tranquilo, gente? Podemos, professor. Tem alguma dúvida? Por favor, os demais aqui eu gostaria que participassem. Eu sei que a Luciana está participando, a Ivone, Matheus, a Jéssica, mas e os demais? Vão dizer que vão ter dúvidas somente no dia da prova. No dia da prova, eu que vou ficar mudo, sabe? Daí não são vocês. Então, é muito importante vocês tirem dúvida. É óbvio que esse material vai estar lá. Junto com esse material, gente, eu passei também uns vídeos que, inclusive, eu até coloquei. Para quem teve aula comigo ano passado, pode até ser um pouco repetitivo, mas eles são bem autoexplicativos em relação a... Tirei até do YouTube. Em relação a conceitos de contabilidade, tanto de balanço patrimonial como demonstração de resultado e das demonstrações financeiras. Eu coloquei isso no AVA também. Que vocês assistem os vídeos, são curtinhos, mas é o que eu falei aqui contado por outro professor, tá bom? Tá lá dentro, se não me engano, é o professor Quirino, do concorrente, né, da Facear. Mas eu penso que conhecimento, não importa de onde venha, ele é muito importante. Se a pessoa explica melhor ou explica de uma forma didática, deve ser colocado para vocês assistirem também, tá bom? Só deixa eu colocar agora o Kahoot aqui. Vamos ver aqui. Todo mundo tem o Kahoot? Ou tem algum aí que nunca ouviu falar o que é esse aplicativo? Levanta a mão, conversa aí comigo. O Alisson? Porque o SSS está dormindo, Alisson? Ou sorrindo? Tá. SS de sim, tá bom. Então, deixa eu só, eu vou abrir o Kahoot aqui e a gente vai falar hoje, vamos fazer um que envolve balanço patrimonial. A gente vai falar sobre algumas características, talvez, infelizmente ou felizmente, não sei o que vocês acham, mas muita coisa vocês estão ouvindo repetições que vocês viram com outros professores, tá? Mas é fundamental, porque o que eu estou explicando aqui é com uma ótica de análise, né? Até então, a gente tem a parte operacional de gerar aquela informação. Aqui eu estou mostrando como uma ótica para você tirar a informação e levar para uma decisão, né? De investir na empresa. Vocês vão ouvir muito falar em de crédito, mas não é só isso. Comprar a empresa, até mesmo essa empresa ser fornecedora sua. Imagine se num grupo econômico eu vou pegar uma empresa para ser fornecedora da minha empresa num projeto absurdamente grande e descubro que o grupo econômico inteiro está quebrado. Espera lá, então nem começo essa empresa já não serve para ser minha fornecedora. Deixa eu... Bom,
Antes de encerrar aqui, porque agora a gravação eu vou encerrar, alguém ficou alguma dúvida ao que essa primeira parte? Na aula que vem, da semana que vem, a gente vai avançar na segunda parte das demonstrações financeiras, na verdade encerrar. Então nós vamos falar lá sobre DVA, pareceres dos auditores, relatório de administração, e que mais? Eu acho que é basicamente isso. E também a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo esses itens. DMPL também. O que essas peças contábeis trazem de informação, tá? A gente vai mostrar para vocês, inclusive, vários exemplos de DMPL também. Tá bom? Vou encerrar agora aqui nossa gravação. Vamos para o Kahoot.